Desde os primórdios da criação, Deus tem estendido sua mão para a humanidade, chamando cada um de nós pelo nome. Seu chamado não é genérico. Ele é pessoal, direto e repleto de amor. A Bíblia está repleta de exemplos em que o Senhor clama por seu povo, não apenas para que o obedeçam, mas para que o conheçam profundamente. Em Jeremias 33:3, ele nos diz: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Não é uma simples sugestão, é um convite divino para uma conexão real com o Criador. Muitos vivem hoje como se esse chamado fosse apenas algo simbólico, ou pior, algo do passado. Mas o clamor de Deus ecoa ainda hoje, atravessando o ruído das redes sociais, o silêncio dos corações feridos e o barulho das dores emocionais. Deus continua a nos chamar em meio ao caos do mundo moderno. Ele sussurra no meio da nossa solidão, grita por nós em nossos momentos de desespero e se revela nas pequenas coisas. Um pôr do sol, um gesto de bondade, uma palavra amiga. Mas, por que tantas pessoas ignoram esse chamado? Por que há corações tão endurecidos? A resposta muitas vezes está nas feridas emocionais que carregamos, nas decepções da vida, nas frustrações acumuladas. O ser humano tem o hábito de associar a dor com abandono. Quando as dificuldades chegam, pensamos: Deus me esqueceu. Mas é justamente nesses momentos que Ele mais se aproxima. Como um pai amoroso, Ele permanece ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Há algo profundamente espiritual em abrir o coração para Deus. Não se trata apenas de dizer palavras bonitas ou frequentar uma igreja. Trata-se de uma entrega real, de deixar que o Espírito Santo transforme as áreas mais escondidas e sombrias da nossa alma. Deus não quer apenas tocar a superfície. Ele deseja habitar no mais íntimo do nosso ser, curando, restaurando, libertando. O Salmo 34:18 nos revela: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Isso significa que a dor que você sente pode ser a ponte para um encontro verdadeiro com Deus. Seu sofrimento não é em vão. Ele é um solo fértil, onde as bênçãos de Deus podem florescer, se você permitir. Quando Jesus esteve na terra, ele não buscou os perfeitos. Ele andou com pecadores, curou doentes, tocou os intocáveis. Seu chamado sempre foi claro: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Esse convite é eterno. Ele não expira. Ainda hoje, Jesus está de braços abertos, esperando que você responda com um simples: "Eis-me aqui, Senhor." Mas essa entrega exige coragem. É preciso coragem para olhar para dentro de si e reconhecer as feridas, os medos, os pecados. É preciso fé para acreditar que, mesmo com todas as falhas, ainda somos amados incondicionalmente por um Deus perfeito. A boa notícia é que não precisamos estar prontos para nos achegar a Ele. Deus nos aceita como estamos, e é Ele quem realiza a transformação. Neste exato momento, enquanto você escuta ou lê este conteúdo, Deus está falando com você. Não é por acaso. Não é coincidência. É providência. Ele conhece sua história, suas lutas, seus segredos mais profundos. E mesmo assim, Ele te ama. Ele não te ama apesar do que você é. Ele te ama exatamente como você é. E por isso, quer transformar sua vida. Muitos perguntam: como ouvir a voz de Deus? Como saber que Ele está me chamando? A resposta é simples, mas profunda. Deus fala através do silêncio, da palavra, das circunstâncias e, principalmente, através do Espírito Santo que habita em nós quando abrimos o coração. Ouvir a voz de Deus não é como escutar uma conversa comum. É perceber o toque invisível dele em nosso espírito. É reconhecer sua direção nos momentos mais inesperados. Em 1 Reis 19:11-12, Deus se
Revela a Elias não em um vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas numa brisa suave. Isso nos ensina que a voz de Deus muitas vezes se manifesta em sutilezas, exigindo que aquietemos a alma para discerni-la. Em um mundo barulhento, cheio de distrações e pressões constantes, o maior desafio pode ser justamente silenciar o coração e prestar atenção à brisa suave que carrega a presença divina. O clamor de Deus não é um grito de acusação, mas um apelo de amor. Ele chama você para restaurar a identidade perdida, para curar as feridas da alma e para te alinhar com o propósito que foi traçado desde o ventre da sua mãe. Em Isaías 49:1, o profeta declara: "O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome." Isso mostra que o chamado divino não é um acaso, é um plano eterno. Você foi sonhado por Deus antes mesmo de existir. Contudo, existe uma resistência natural em nosso interior. Essa resistência é fruto do pecado, da queda, das mentiras que ouvimos ao longo da vida. Quantas vezes você acreditou que não era bom o suficiente, que não merecia o amor de Deus? Essas são distorções espirituais plantadas para te afastar da verdade. E a verdade é que você é precioso. Você é desejado por Deus. Ele não te tolera, ele te anseia. Quando Jesus encontrou Zaqueu em meio à multidão, ele não olhou para o passado daquele cobrador de impostos. Ele viu um coração pronto para ser transformado. E a resposta de Zaqueu foi imediata. Desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria. Aquele encontro mudou tudo. E assim como Zaqueu, você também pode ter esse momento. Basta dar um passo de fé. Mas muitos não dão esse passo porque acham que precisam mudar antes. Acham que precisam limpar a casa antes de convidar Jesus a entrar. Mas Jesus entra na bagunça, no caos, na dor. Ele transforma a casa por dentro. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele é a perfeição que vem habitar em nós. Quando entendemos isso, o medo dá lugar à esperança. E a esperança, por sua vez, nos impulsiona à fé viva. É por isso que tantas vidas são mudadas quando alguém realmente se entrega a Deus. Não estamos falando de religiosidade, de rituais sem sentido. Estamos falando de um relacionamento real. Um relacionamento em que Deus fala, guia, consola, disciplina e ama. É esse relacionamento que transforma completamente a vida de uma pessoa. Aquele que antes vivia sem rumo, passa a caminhar com direção. Aquele que estava vazio, passa a ser cheio da presença de Deus. E não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha ido, o chamado de Deus é mais forte que qualquer erro. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Jesus morreu por amor. Ele se entregou para que você pudesse viver. Cada gota de sangue derramada foi uma declaração eterna. Eu te amo, eu quero você de volta. A cruz não é apenas um símbolo, é a porta aberta que nos conduz de volta aos braços do Pai. Você pode estar se sentindo indigno neste momento, mas saiba que a graça de Deus é maior que a sua culpa, e é essa graça que te alcança agora. Não importa se você se sente fraco, quebrado, perdido. Deus não está procurando os fortes. Ele está procurando os disponíveis. Aqueles que dizem, Senhor, aqui estou. Faz em mim a tua vontade. E quando essa entrega acontece, o céu se move. Os anjos celebram, porque mais uma alma retorna ao lar. Quando um coração se abre para Deus, não há retorno. Algo dentro de nós é despertado, algo que antes estava adormecido, sufocado pelas dores da vida, pelas mentiras do mundo, pelas correntes invisíveis do pecado. Esse despertar é mais do que emocional, é espiritual. É como se uma luz se acendesse na alma e pela primeira vez conseguíssemos enxergar o propósito, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo dessa transformação. Antes de seu encontro com Jesus, ele era perseguidor de cristãos, um homem duro, guiado por leis, cegado por sua própria justiça. Mas em Atos 9, tudo muda.
Uma luz do céu o envolve, e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta ainda ecoa nos corações endurecidos de hoje. Quantas vezes, em nossa ignorância, temos lutado contra Deus sem perceber? Temos resistido à sua graça, evitado sua presença, rejeitado seu amor? A transformação de Paulo não foi apenas uma mudança de opinião. Foi uma reconstrução total de identidade. De perseguidor, ele se tornou perseguido. De arrogante, se tornou servo. De cego, passou a enxergar com os olhos da fé. Isso é o que acontece quando o chamado de Deus é respondido com um sim. É como se todas as peças da vida finalmente começassem a se encaixar. Mas há um preço. O caminho da fé não é fácil. Jesus nunca prometeu uma estrada sem espinhos. Pelo contrário, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A vida cristã é marcada por batalhas espirituais, por renúncias, por confrontos com o ego e com as tentações diárias. No entanto, nenhuma dessas lutas se compara à alegria de andar com Deus, de ter paz em meio à tempestade, de ser sustentado por uma força que não é humana, mas divina. É nesse ponto que muitos desistem. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem a jornada com Ele. Querem o alívio, mas não o relacionamento. Desejam milagres, mas não querem abrir mão da velha vida. Mas a verdadeira transformação só acontece quando entregamos tudo, sem reservas. E essa entrega, embora pareça difícil, é o caminho para a verdadeira liberdade. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Responder ao chamado de Deus é como abrir uma porta que sempre esteve ali, mas que muitos têm medo de atravessar. É sair da zona de conforto espiritual. É permitir que o Criador toque nas feridas que você tentou esconder por anos. Mas quando Ele toca, Ele cura. Quando Ele fala, Ele vivifica. E quando Ele entra, Ele muda tudo. Muitas pessoas têm vivido como se estivessem espiritualmente anestesiadas. Estão vivas por fora, mas mortas por dentro. Trabalham, estudam, se divertem, mas sentem um vazio que nada preenche. Esse vazio tem um nome: ausência de Deus. Fomos criados para viver em comunhão com Ele. E toda vez que tentamos viver longe dessa fonte, experimentamos um tipo de morte interior que nenhum sucesso humano consegue reverter. Por isso, o clamor de Deus é urgente. Ele sabe que cada segundo é precioso. Ele conhece os perigos que rondam a alma humana. O inimigo das nossas vidas trabalha dia e noite para nos manter ocupados demais para orar, distraídos demais para ler a palavra, feridos demais para confiar. Mas Deus continua chamando. E seu chamado é mais forte do que qualquer força contrária. Nesse momento, talvez você esteja sentindo algo diferente. Um peso no peito, uma emoção inexplicável, uma lágrima teimando em cair. Isso é o Espírito Santo tocando você. Não resista, não fuja, porque é exatamente agora que o milagre pode acontecer. Deus está te chamando pelo nome. Ele não quer apenas consertar partes da sua vida. Ele quer transformar tudo. Imagine por um momento como seria sua vida se Deus fosse o centro de tudo. Imagine acordar todos os dias com propósito, dormir com paz, enfrentar as dificuldades com fé. Imagine não carregar mais sozinho o peso da culpa, da ansiedade, do medo. Isso não é utopia. É a realidade para aqueles que entregam sua vida a Cristo. Não uma vida perfeita, mas uma vida cheia da presença do Deus perfeito. Quando Deus encontra espaço em um coração, as coisas mudam de forma silenciosa, porém poderosa. Aquilo que parecia impossível começa a tomar forma. Aquilo que estava morto começa a reviver. É como se o sopro divino trouxesse vida às áreas mais secas da existência humana. O profeta Ezequiel teve uma visão de um vale cheio de ossos secos, e o Senhor lhe perguntou: poderão estes ossos viver? Ezequiel 37:3. Aos olhos humanos, a resposta era óbvia: não. Mas com Deus, até os ossos mais secos podem voltar à vida.
Isso é o que acontece quando alguém permite que Deus ocupe o lugar de honra no coração. A esperança, antes apagada, se acende. A alegria, antes sufocada, começa a brotar. A vida, antes mecânica e sem brilho, passa a ter cor, propósito e direção. Deus não apenas reabilita, Ele renova por completo. Ele não remenda, Ele faz tudo novo. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida não depende de bens materiais, status social ou conquistas externas. Ela nasce no interior e se reflete no exterior. É um brilho nos olhos que não pode ser explicado. É uma paz que não se entende, mas se sente. É a certeza de que, mesmo em meio a tribulações, não estamos sozinhos. É saber que o Criador do universo nos chama de filhos, nos carrega nos braços e nos guia com amor. Infelizmente, muitos têm buscado respostas em lugares errados. Têm recorrido a vícios, a relacionamentos destrutivos, a ideologias vazias. Procuram preencher o vazio com distrações, mas o buraco da alma só aumenta. E muitas vezes, só nos damos conta disso quando tudo desmorona. Quando a vida cobra um preço alto pelas escolhas feitas longe de Deus. Mas mesmo nesse ponto de colapso, o Senhor continua esperando. Ele não desiste. Ele é paciente. Ele é amor. Há um texto no Salmo 23 que nos ensina muito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso significa que a presença de Deus não nos livra dos vales, mas nos acompanha por eles. E essa presença muda tudo. Um vale com Deus é mais seguro do que um palácio sem Ele. Porque não se trata do lugar em que estamos, mas de com quem estamos. E essa presença pode ser real na sua vida hoje. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você mesmo pensa a seu respeito. Deus te vê com olhos de amor. Ele te enxerga com olhos de eternidade. Ele vê o que você pode se tornar quando permitir que Ele habite plenamente em seu ser. Não é uma religião que te transforma, é o relacionamento com o Pai. Por isso é fundamental abrir o coração de verdade, deixar de lado as máscaras, os discursos ensaiados, os medos disfarçados. Deus já conhece tudo sobre você. Ele sabe o que você fala, o que você pensa e o que você sente. E mesmo assim Ele te ama. Ele não espera que você mude para te amar. Ele te ama para que você mude. O amor dele é o combustível da transformação. Talvez você tenha sido ferido por pessoas que usaram o nome de Deus. Talvez tenha se decepcionado com líderes religiosos ou com instituições. Mas entenda, Deus não é um sistema. Ele não é uma igreja, nem uma placa, nem um título. Ele é Pai, é amigo, é Salvador. É o Criador que quer caminhar com você diariamente. Ele quer estar nas suas manhãs, nos seus dias difíceis, nas suas conquistas e até nas suas quedas, para te levantar e te dizer: ainda não acabou. Quantas histórias poderiam ter terminado em tragédia, mas foram reescritas pela mão de Deus. Gente que estava à beira do suicídio, mas encontrou sentido na fé. Pessoas viciadas que foram libertas pelo poder do Espírito Santo. Famílias destruídas que foram restauradas por meio da oração. Corações partidos que foram curados na presença do Pai. Tudo isso é possível, porque o chamado de Deus é real, poderoso e transformador. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. É possível que essa seja a sua chance de mudança, de renascimento, de nova vida. Deus não está longe, Ele está à porta. Em Apocalipse 3:20, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Repare, ele não arromba, ele bate e espera, porque o amor verdadeiro respeita o tempo do outro, mas nunca desiste.
chamado de Deus é como o som de um trovão para uns e como o sussurrar de uma brisa para outros. Mas a verdade é que ele nunca deixa de existir. Mesmo quando você se sente distante, frio espiritualmente, cansado ou até indigno, ele continua a chamar. Porque o amor de Deus não depende das circunstâncias. Ele é constante, imutável, fiel. E talvez agora seja a sua hora de responder. Chega um momento na vida em que as desculpas não bastam mais. Não adianta culpar o passado, os traumas, os erros, as pessoas. Há uma voz maior, mais profunda, que clama dentro de nós por sentido, por redenção, por recomeço. Essa voz é a semente da eternidade que Deus plantou dentro do ser humano. E ela só encontra paz quando volta para a fonte, o próprio Criador. Há algo poderoso em dizer sim para Deus. Não é apenas uma palavra, é um ato de guerra espiritual. É como se naquele instante você se levantasse contra tudo que tentou te derrubar por anos. As mentiras que te disseram, os abusos que sofreu, os medos que carregou, os vícios que te dominaram. Dizer sim a Deus é um grito de liberdade. É uma declaração de fé. É o início de uma nova história. Mas esse sim precisa ser sincero. Não pode ser fruto da emoção passageira, nem de uma tentativa desesperada de fugir de problemas. Ele precisa vir do fundo da alma. Precisa nascer do entendimento de que, longe de Deus, tudo é vão. Que sem Ele, podemos até sobreviver, mas nunca viver plenamente. Que fora de sua presença tudo é sombra. É esse reconhecimento que abre as portas do céu sobre uma vida. Você já reparou como, muitas vezes, a vida nos conduz a encruzilhadas? Momentos em que somos forçados a decidir. Continuamos do mesmo jeito ou mudamos? Persistimos na dor ou buscamos cura? Ficamos na superfície ou mergulhamos fundo? Esses momentos não são aleatórios. São encontros marcados com o destino. E o que você decide nesses instantes define o rumo da sua existência. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram transformados por um único encontro com Deus. Moisés encontrou Deus na sarça ardente e teve sua missão revelada. Davi, mesmo com todos os seus erros, foi chamado homem segundo o coração de Deus. A mulher samaritana, após um diálogo com Jesus, deixou o cântaro e correu para anunciar o Messias. Porque quando o céu toca a terra, o impossível acontece. E por que isso tudo importa para você? Porque Deus quer que você também viva esse encontro. Ele quer que a sua história, com todas as dores e recomeços, se transforme em testemunho. Quer que sua vida, marcada por tantas quedas, se torne exemplo de superação e graça. Ele quer usar sua voz, suas mãos, seu coração. Deus não apenas quer te salvar, Ele quer te usar para salvar outros. Mas a decisão é sua. O céu respeita o seu livre-arbítrio. Ele te mostra o caminho, mas não te empurra. Ele ilumina a estrada, mas não força seus passos. Ele estende a mão, mas espera que você a segure. Porque a fé verdadeira nasce na liberdade. E o amor só é amor quando é escolhido, não imposto. É por isso que este momento agora é tão sagrado. Porque é você diante do Eterno. Talvez você tenha medo de não conseguir seguir. Medo de cair novamente, de decepcionar a Deus, de falhar. Mas Ele já conhece suas fraquezas. Ele sabe que você não é perfeito. E mesmo assim, Ele quer caminhar com você. Ele promete estar com você todos os dias. Não te isentar das lutas, mas te fortalecer nelas. Não te livrar da dor, mas te ensinar a vencê-la. Com Ele, você nunca mais estará sozinho. Lembre-se do que está escrito em Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode te separar desse amor, só você mesmo se não responder ao chamado. Portanto, pergunte a si mesmo, até quando vai adiar essa entrega?
Até quando vai viver no automático tentando preencher o vazio com coisas passageiras? O que mais precisa acontecer para você? Entender que Deus te quer de volta? Que o clamor dele não é de julgamento, mas de acolhimento. Que ele quer restaurar sua identidade, redirecionar seus passos e te encher com uma paz que o mundo não pode dar. Chegamos ao fim desta jornada. Mas, ao contrário do que muitos pensam, este fim pode ser o seu começo. Uma nova história pode se iniciar agora, neste exato momento, a partir da sua decisão de abrir o coração para Deus. Durante todos esses blocos, você foi confrontado com verdades que talvez já sentisse, mas não conseguia expressar. Sentimentos escondidos, feridas abertas, perguntas sem resposta. Tudo isso ganhou voz. E é nesse cenário que o clamor de Deus se torna ainda mais forte. Deus clama por você, não como um juiz impiedoso, mas como um pai desesperado para salvar o filho perdido. Ele não está à espera da sua perfeição. Ele espera sua rendição. Ele não quer uma performance espiritual. Ele quer autenticidade. O que Deus procura é um coração quebrantado, sincero, disposto a deixar de fingir e começar a viver de verdade. Um coração que diga: eu não consigo mais sozinho, mas sei que com o Senhor tudo pode ser diferente. Talvez sua vida até hoje tenha sido marcada por recusas de afeto, de atenção, de reconhecimento. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que não era digno. Mas o céu grita outra verdade. Você é amado. Você é filho. Você é desejado. E nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma queda pode apagar isso. O sangue de Jesus já foi derramado por você. O preço já foi pago. A dívida foi cancelada. Tudo o que resta agora é você decidir viver essa liberdade. E aqui está a moral de tudo o que você ouviu. Ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Nenhuma escuridão é forte o bastante para apagar a luz divina. Nenhuma história é trágica demais que não possa ser reescrita pelo autor da vida. Enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver lágrima, há espaço para a cura. Enquanto o coração bater, há chance de recomeço. O chamado de Deus é o maior gesto de amor da história da humanidade. É o Criador se curvando até a criatura para dizer: eu te amo, volte para mim. E esse chamado precisa ser respondido com seriedade, com urgência. Porque o amanhã não está garantido. Porque o mundo pode prometer muito, mas só Deus pode oferecer vida eterna. Porque o tempo passa, as oportunidades se vão, e o arrependimento tardio pode se tornar uma prisão sem chave. Reflita sobre a sua vida. Relembre os momentos em que sentiu Deus te chamando, mesmo quando você tentou ignorar. Lembre-se das vezes em que algo dentro de você sussurrava que existia algo mais além da rotina, da dor, do vazio. Isso não era sua imaginação, era Deus. Sempre foi Ele, chamando, aguardando, oferecendo algo que nenhum ser humano jamais poderá oferecer: redenção. E agora, neste momento, Ele te chama mais uma vez. Sim, você mesmo que está aí, talvez com o coração acelerado, com os olhos marejados, com a alma inquieta. Ele está batendo a porta. O que você vai fazer? Vai continuar resistindo ou vai abrir? Vai seguir vivendo com esse peso nas costas ou vai deixar que ele carregue com você? Vai ignorar mais uma vez ou vai dizer: chega, hoje eu volto para os braços do Pai? A vida com Deus não é ausência de dor, mas é presença de propósito. Não é isenção de lutas, mas é certeza de que a vitória final já foi conquistada. E viver com essa certeza muda tudo. Dá coragem para seguir, força para resistir e esperança para recomeçar. Deus não te chama para uma religião. Ele te chama para um relacionamento real. Um vínculo eterno. Um abraço que nunca acaba. Se hoje você sentiu esse toque, essa voz, essa presença, não ignore. Responda. Não com palavras bonitas, mas com entrega sincera. Fale com Ele agora mesmo.
Pode ser em silêncio, pode ser chorando, pode ser com palavras simples. O que importa não é a forma, é a verdade que sai do seu coração. Diga a Ele que você aceita, que você precisa, que você volta e sinta o céu se abrir sobre sua vida. E se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Seja o instrumento que Deus usará para clamar por outras vidas. Porque o chamado não é apenas para você ser salvo, é para você se tornar um canal de salvação. Que o seu testemunho se torne farol na escuridão. Que sua voz se transforme em eco do amor de Deus. Que sua vida glorifique o nome do Pai. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.